vai ser um vazio para quem ficar. Socorro, socorro, muitos sairão das ruas. Cadê o irmão? Encontrou ele? Gritando assim. Não. Será que ele entrou lá para dentro? Me acolhe. Tá com aquele bolo de coisa, daqui a pouco ele chega sem ele. Me acolhe. Olha a diferença. Podemos usar eles. Muitos vão querer se matar, mas não terão fim. Alegria lá no céu, Oh, aleluia. a mesma voz. Os crentes ali de pé, frente a frente com Jesus de Nazaré. Aleluia. Ele já pregou. Querubins a nos saudar. O Pai dizendo, filho, senta numa igreja e vamos ser. Socorro, surpresa. Irmão Pedro, irmão René, pastor André, ele tá o irmão Pedro? Não, lá Rafael, irmão Rafael. Eu esqueci, confundido, achei que era irmão Daniel. Lá pra dentro tá o irmão Valmir, tá lá entregando folheto. E assim, irmão, movimento todo dia tem gente aqui pra ouvir o evangelho. O que falta é pregador. Faltando é pregador para vir pregar aqui. Vai se apresentar, ali não estará, de pé você. O hino também é especial, a entrada da igreja, lá é triunfal. E o mais é o Senhor Jesus, quem vai reger. Olhando para Jesus, irá cantar. Glória, 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 glória. Entrada triunfal da igreja. Order in place. Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Quem crê no Evangelho será salvo, quem não crê será condenado. Jesus diz: a condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas, e não quer vir a luz, para que as suas obras más não sejam reprovadas. Quem crê no Filho não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Jesus é a luz que veio ao mundo. A Bíblia diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega ao Pai se não for através dele. Nele está a vida e Ele é a luz dos homens. Nós viemos aqui pregar o Evangelho. Diz assim aqui em Lucas 14: ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se disse-lhe: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, mãe e mulher, filhos, irmãos, irmãs,
e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Jesus, lá em Mateus capítulo 7, ele diz: entrai pela porta estreita, porque espaçoso e larga é a porta que conduz à perdição. Muitos são os que entram por ela, e porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são as que encontram. Jesus, ele também falou, lá em João capítulo 10, e versículo 9: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará, sairá e achará pastagem. Jesus, como eu falei, é o caminho, a verdade e a vida. As santas sagradas escrituras testificam e dão testemunho que ele é o Filho unigênito do Pai. Ele é o enviado de Deus, o Messias. Ele é o próprio Deus encarnado na forma de um homem, porque ele tomou forma de homem para ir cumprir uma missão. Paulo escreveu em Filipenses capítulo 2 que ele foi obediente, e obediente até a morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu nome, que é sobre todo nome, para que diante deste nome se dobre todos os joelhos, daqueles que estão nos céus, os 24 anciões, os serafins, os arcanjos, e todo o ser que vive lá no céu, se prostra diante dele, e confesse que ele é o Senhor. Aqueles que estão na terra e embaixo da terra, um dia eles terão que ver que Deus, como o exaltou de forma sobreexcelente, de modo que ninguém se escapará. Por isso que a Bíblia fala: busque por este Deus, busque o Senhor, enquanto você pode o achar, enquanto ele está aqui, porque virá tempos em que não suportarão ouvir a sã doutrina. Chegou este tempo em que nós estamos vivendo aqui na terra, em que as pessoas preferem se desviar da verdade de Deus, porque elas querem insistir no erro, no pecado, na iniquidade, em que fazem separação entre elas e o próprio Deus. Deus, ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Só que tem uma condição, como eu li: aquele que não aborrecer a sua própria vida, aquele que não deixa para trás pai, mãe, filho, filha, irmãos, irmãs, não pode ser meu discípulo. A renúncia, ela é importante na vida daquele que quer ser discípulo de Cristo. A Bíblia fala que a seara é grande, poucos são os ceifeiros, poucos são os trabalhadores, poucos são os obreiros. Paulo, uma vez exortando a Timóteo, falou: milites nesta milícia da boa fé, seja um bom soldado de Jesus Cristo, sofre as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Então, ser discípulo de Jesus é sofrer as aflições constantes em que o mundo está passando, o caos em que a igreja está submetida, por pregar o verdadeiro evangelho, a verdadeira mensagem, porque de muitas mensagens, uma só é a verdadeira. De muitos evangelhos que se anuncia, um só é o verdadeiro. De muitos Jesus que o mundo diz acreditar, um só é o verdadeiro. De muitos deuses, um só é o verdadeiro Deus. O Deus das santas escrituras, o Deus de Israel, o Deus dos santos apóstolos e dos santos profetas. Este Deus que Jesus falou, dando testemunho dele em João capítulo 17, versículo 3, que creiam em ti, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tu enviou. Deus não enviou Buda para salvar a humanidade, Deus não enviou Maria para salvar a humanidade, Deus não enviou Maomé para salvar o mundo. Deus enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. O maior ator do homem será o desprezar desta mensagem,
desprezou o próprio Deus. Deus ele não terá o culpado por inocente. Todos são conhecedores do bem e do mal, desde quando o pecado infiltrou. Por causa da desobediência do homem no jardim, o homem passou a conhecer o que é bem e o que é mal. Só que acontece que o profeta Isaías diz que ele chamaria o bem de mal, chamaria as trevas de luz, chamaria o certo de errado, e fica a confusão inteira. Não sabem em quem acreditar, não sabem em quem crer, porque eles querem desenhar um Deus conforme a sua semelhança e a sua imagem, quer fitar um Deus que faça a sua vontade. Eles não querem obedecer, nem sujeitar a vontade deste Deus, porque não quer ter renúncia, não quer aborrecer a sua própria vida. Mas aquele que quiser vir após mim, disse o Senhor Jesus, negue-se a si mesmo. Negar a natureza humana é uma das maiores dificuldades de qualquer ser humano, porque ele aborrecer a si próprio, deixar de fazer o que mais gosta. Como muitos, é fácil olhar para aqueles que um dia reconheceram Jesus como Salvador, entregaram a vida a Ele, para não viver cuja vontade do mundo. A Bíblia fala que nós éramos por natureza filhos da desobediência, nós andávamos levados de ventre de doutrina de uma para a outra parte, nós andávamos segundo o curso deste mundo, as idolatrias que o mundo proporciona. Quantas vezes eu acordava cedo no domingo para ir atrás de idólatras, de ídolos, atrás de homens, para correr atrás de bola. Só que um dia que eu ouvi a mensagem do Evangelho, a verdadeira mensagem, falava que a mensagem do Evangelho é loucura para quem perece no pecado, mas para quem está no pecado é a coisa mais normal que se está fazendo, porque para ele não tem distinção, para ele coisa mais aceitável. Mas quando houve o confrontar da verdade com a mentira, da luz com as trevas, da pureza da mensagem do Evangelho com a impureza do pecado, da mortalidade da carne, que leva o homem a isto, ou ele se converte, ou ele permanece fundamentado nos seus erros. Mas a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, o dom gratuito de Deus é este: quem ouve as minhas palavras, disse Jesus, estes são de Deus. Aqueles que escutam as minhas palavras e as praticam, eu compará-lo-ei ao homem que edificou a sua casa sobre uma rocha. Veio a tempestade, veio as águas, como muitas águas, um riacho veio sobre ela, combateu contra aquela casa, mas aquela casa permaneceu de pé. Só tem uma maneira da igreja vencer o mundo, só tem uma maneira da igreja se salvar da condenação do inferno, e qualquer um que quiser se salvar, é ele permanecer fundamentado, firmado na rocha, que é Cristo. Religião nenhuma salva, religião nenhuma leva o homem até a Deus. É mentira que o diabo inventou. A religião hoje é causa de grande lucro. Através da religião o homem fica bilionário, como Edir Macedo. Através da religião, usando a palavra de Deus, o homem vive uma vida farta, sossegada e boa. Mas a ira de Deus está sobre eles, porque Pedro falou que a condenação destes homens não dormita. Só que eles são homens maus e enganadores, irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Eu vi uma notícia que um irmãozinho, ele postou, em que um homem estava pregando dentro de uma igreja, Assembleia de Deus, e ele estava pregando uma mensagem em que se referia ao adultério, e Deus condena o adultério. Não adianta estar em segundo casamento, não adianta deixou a mulher e casou com outra, porque Deus não vai aceitar, Deus não vai passar a mão, Deus não vai alisar ninguém. E aquele homem, na medida que ele pregava, o pastor que estava lá, o presidente da igreja, em adultério, começou a expulsar o irmão, e o irmão continuou pregando: adúltero. Você conhece João Batista? João Batista era um louco por Jesus, louco de Deus, nazireu, e ele pregou contra Herodes, que estava deitando com a mulher do seu irmão, e ele falava: adúltero, essa mulher que você está não é sua, é do seu irmão.
E aquele pastor pregando dentro daquela igreja, aquele pastor presidente, deu uma bofetada no seu rosto, porque ele ouviu a verdade. Mas como o povo quer ouvir a mentira, aí expulsou o irmãozinho de dentro da igreja. Comigo não foi diferente, me expulsou da igreja, porque eu preguei contra o adultério, porque eu preguei contra a mentira, contra as heresias. É por isso que nós vamos para a rua pregar o evangelho, porque aqui nós temos a liberdade do Espírito. Quem é de Deus, se ele estiver dentro das drogas, se estiver no alcoolismo, ele ouve a voz do Espírito Santo e ele se converte. Mas Jesus falou que as prostitutas, os ladrões entram adiante de vós no reino de Deus, e vós não entra, porque o religioso ele firma a sua fé naquilo que ele faz diante de Deus. Eu dou dízimo, eu jejuo 2 vezes por semana, eu oro o tempo inteiro, eu estou todos os dias dentro do templo, só que o coração está longe de Deus. O povo de Israel se afastou de Deus, eles procurou confiar nos deuses, em Baal, em Astarote, eles confiavam nos outros deuses, Moloque, a estrela do deus Refã, e eles iam levantando mais deuses, na medida que o povo multiplicava sobre a face da terra. Aí Deus viu que a maldade daquele povo estava se estendendo, Deus mandou profetas repreender o povo. Sabe o que eles fizeram com o povo? Com os profetas que Deus enviava? Começou a matar um por um. Até de madrugada diz a Bíblia que Deus enviou profetas, só que eles tapavam os ouvidos, não queria ouvir a repreensão de Deus, a correção de Deus. Por que eles preferem matar os cristãos? Porque o cristão fala a verdade. Por que não vai matar o Neymar? Porque o povo gosta de ídolo. Por que não mata a Anitta? Porque gosta de ídolo. Mas por que matou o apóstolo Paulo? Porque o mundo odeia os mensageiros de Jesus. A Bíblia diz que nós somos feitos um espetáculo ao mundo. Por isso que lá no Coliseu, lá em Roma, jogavam os cristãos vivos, vinha leões matar os cristãos, e era uma coisa mais bonita de se ver. Por isso que até hoje o Coliseu está aberto. Só que hoje o Coliseu se transformou em estádio de futebol, em arenas de ringue. Hoje se transformou em cinema. Está lá assassinos matando uns aos outros, ladrões roubando um ao outro, prostituta, homossexuais. Hoje está o esgoto a céu aberto. Só que a proposta do Evangelho é o homem renunciar à sua própria vida, negar a sua própria essência. Adão, quando pecou, ele fez se esconder atrás de uma árvore, e Deus vinha pela viração do dia ao jardim do Éden para conversar com Adão. Só que na vez que Deus desceu, Adão estava escondido. Deus perguntou para ele: onde você está, Adão? E Adão diz: eu ouvi a tua voz, Senhor, e temi. O temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Se apartar do mal é inteligência. Só que Adão deu uma de burro. Adão se fez irracional, pior do que o animal que estava lá no jardim. E Eva o induzira a comer do fruto, que a serpente, a maldita serpente, comoveu o coração dela para ela comer daquele fruto que Deus proibiu. E quando o pecado entrou também a morte. O desejo de Eva foi consumado, a consumação gerou a morte. Por isso que a Bíblia fala que todos pecaram. Só que no tempo de Adão, Adão não foi fazer uma oração: Deus tem misericórdia de mim. Ele foi culpar a mulher foi culpar a serpente. Quando no tempo da lei de Moisés, o povo de Deus, eles não tinham como eles buscar a presença de Deus aonde estivessem. Por isso que existia a pessoa do sumo sacerdote, que intercedia pelo povo, tanto pelo seu pecado, como pelo pecado do povo. Por isso que eles ofereciam oblações, sacrifícios, holocaustos, de ano em ano. Eles estavam lá, sacrificando animais, que não podia perdoar pecados, só purificar o pecado do povo. E assim, sucessivamente. Mas no tempo da graça, o infeliz pecou, ele tem o direito de se arrepender. Aonde você estiver, dentro de um carro, dentro da estação, na rua, nos becos, nas vielas, você tem o privilégio de dobrar os seus joelhos
e pedir a Deus perdão, misericórdia, porque a Bíblia fala que aquele que deixa alcança de Deus a misericórdia. Por isso que o Evangelho é Deus propondo ao homem aqui a terra, a vida eterna, porque essa vida aqui vai passar. O carro que nós compramos vai enferrujar, a casa que você compra vai cair por terra, o dinheiro que você ajuda na conta bancária não vai ter valor no dia da ira do Cordeiro. A mulher que você trai, a sua esposa, na ira do Cordeiro, você vai se lamentar e será tarde demais. O celular que você compra caro, não vai ter valor no dia de Deus. Mas o que tem valor hoje é a tua alma, porque até o seu corpo, diante de Deus, fede. Até o corpo do homem está contaminado com o pecado. Mas o que tem valor é a alma. Jesus falou em Mateus 10, não tema aos homens, os homens só têm poder de matar o corpo e nada mais pode fazer. Temam a Deus, que Deus tem poder de matar o corpo e lançar o corpo e a alma no inferno. Temam a Deus. Aí as pessoas ficam com medo do vírus. Aí quando morre, foi para um bom lugar. Morreu fumando maconha, foi para um bom lugar. Bebendo cachaça, foi para um bom lugar. Assistindo futebol, foi para um bom lugar. O diabo mente para as pessoas. O diabo põe na mente das pessoas que elas são filhas de Deus. Depois que elas morrem, foi para um bom lugar. Mas a Bíblia afirma que aqueles que são do Senhor, quando eles dormem, eles estão descansando no Senhor, porque Jesus vai o ressuscitar no último dia da ressurreição. Vem a hora é chegada em que os mortos sairão do sepulcro quando ouvir a voz do Senhor. Lázaro ressuscitou quando Jesus deu ordem. Sabe o que aconteceu com Lázaro? Ele foi lá ter com Jesus. Até os principais sacerdotes estavam com raiva, com inveja, e eles estavam num pensamento tão maligno que eles pensavam assim: se aquele povo ouvir o testemunho de Lázaro, eles irão se converter ao Senhor, eles crerão naquele sinal tão notório que foi. Aí eles não se contentou em não somente matar Jesus, também tentaram matar Lázaro. Vamos matar Jesus e também vamos matar Lázaro. Aí ninguém mais vai crer na mensagem deles. Só que não puderam matar, porque a obra de Jesus não era concluída. A igreja, o homem não pode matar, porque a missão dela ainda não se findou. Mas o dia que Deus decretar, abrem-se os céus, as nuvens se rasguem, de uma extremidade dos céus até a outra, será dada a ordem aos anjos para acolher, recolher da terra os escolhidos. A igreja que se afastou da corrupção do mundo, que se distanciou do que era aparentemente mal, do pecado, porque a Bíblia fala que o homem, quando recebe o Espírito Santo, ele é guiado por ele. Por isso que nós não somos mais dependentes do pecado, nós não somos mais escravos do pecado, porque o Filho nos libertou. Jesus nos libertou das drogas, do alcoolismo, da prostituição, da idolatria. Jesus libertou e liberta também ainda hoje, para quem dá ouvidos, para quem quer ser o discípulo dele. Quem não levar a sua cruz. A Igreja Católica, ela tem uma tese, ela vende objetos, vende cruz, vende crucifixo, vende estátua, vende todo tipo de imagem. Só que Jesus nunca ensinou. A cruz que Jesus manda o homem carregar, não é para ele pendurar no pescoço, não é para ele botar dentro do carro, dentro de casa, porque a cruz é maldição. Mas por que o Papa não fala isso? Porque é comércio, gera lucro para a igreja deles. A cruz simboliza o homem renunciar. O dia que ele deixar a cruz, ele padece como qualquer um. O dia que ele deixar a cruz, ele volta para as drogas, ele volta para o alcoolismo, ele volta para a cachaça, para a maconha, para a bebedeira, ele volta para o mundanismo. O dia que ele deixar a cruz de obedecer a palavra de Jesus, ele é um miserável, ele é um maldito, porque Jesus não deixou a sua cruz, ele foi obediente e obediente, ele morreu
E ele falou: no mundo vós tereis aflições, tende ânimo, eu venci o mundo jaz do maligno. Aí eu ouço pessoas dizer: não, obedece às leis humanas, porque toda autoridade é constituída por Deus. Está obedecendo o diabo sem saber, porque não examina a Bíblia, eles ficam só com o versículo que mais interessa. As leis humanas não condiz com a lei de Deus, é contrária. O que o homem quer é governar, mostrar que tem poder. Você quer ver um exemplo? O que é que eles obrigou agora há pouco tempo? O uso obrigatório da máscara. Se você não entra no bar, se você não entra no mercado, se você não entra na estação, se você não estiver com máscara, você não entra. Aí, rapidão, eles determinaram uma lei: quem não estiver com o uso da máscara não pode frequentar tal ambiente. Só que a lei de Deus, Jesus nunca obrigou ninguém. Quem quiser vir após mim. Só que era para o homem estar temendo a Deus, o temor do Senhor. Lá em Eclesiastes capítulo 12 diz que é o dever de todo homem. Não é só nosso, não é só da igreja, é de todo homem. Temer a Deus. Temer a Deus era o dever de todos. Mas por que não quer? Passa em frente à igreja, faça sinal da cruz em reverência, passa diante da pregação da palavra, xinga, escarnece, manda para aquele lugar. Mas quando passa perto da igreja, tira até o chapéu, em reverência, em temor a um pedaço de madeira, a um pedaço de barro. O Evangelho é a luz transcendental de Deus. Quem quer ver a Cristo tem que examinar as Escrituras. Quem quer enxergar a Deus tem que ver Jesus. Jesus falou: todas as coisas me foram entregues pelo meu Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Aí depois ele faz o convite: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, cansados de pecar, cansados de ser escravo do diabo, cansado de viver uma vida dissoluta, uma vida sem destino. Eu saí de Minas Gerais no ano de 2009 pela influência de meu irmão, porque o pensamento dele não era diferente do meu. Eu vim de Minas Gerais buscar sucesso aqui em São Paulo. Eu vim tentar ser jogador de futebol, ser conhecido em todo o planeta, no planeta inteiro, nos continentes, na Europa, em todo o estado. E eu vim com essa ilusão. Comecei a jogar bola, fui fazer testes em vários times aqui de São Paulo. Fiz teste no Corinthians, no São Paulo. Aí eu vi que nada dava certo. Jogava, nada dava certo. Você pensa que no futebol não tem corrupção? A corrupção está dentro do mundo e dentro da igreja. Em todo lugar tem corrupção. E lá só passava quem eles queriam. Quem paga mais, sofre menos. Quem paga mais, mais direito terá. Aí fui correndo atrás de futebol, correndo atrás de sucesso, fama, estrelismo. Só que o que eu não sabia é que eu estava correndo atrás da destruição da minha alma, buscando prazer, querendo ser rico, ganhar dinheiro, fazer sucesso. Isso o diabo oferece. Só que Jesus é o contrário. Ele oferece uma cruz, renúncia. Ele oferece um caminho estreito, uma porta apertada. E essa porta não passou por reforma. As igrejas estão mudando com o passar do tempo. Os homens de Deus que um dia foram, já não são mais. Porque a corrupção contagiou o coração. A avareza está desviando muitos de Deus. Só que a Bíblia diz que ainda que Israel seja contado como a areia do mar, todavia o remanescente será salvo. Ainda que a igreja tenha 3 trilhões de crentes convertidos, só os fiéis herdarão o reino dos céus. Só aqueles que viveram uma vida santa, íntegra, justa para Deus, aqueles que produziram frutos dignos de arrependimento, são povo zeloso de boas obras. Só que a obra que a igreja hoje exerce está longe da obra da igreja primitiva. Está longe, mas está longe mesmo.
Você já viu, já olhou para o céu, como o céu é longe da terra? Assim também é as obras da igreja atual, que não condiz com as obras da igreja primitiva. Porque o que eles faziam era temor a Deus. Eles andavam em temor a Deus, em singeleza de coração. Eles até no partir do pão tinha comunhão. Eles tinham alegria em ouvir o evangelho. Hoje as pessoas, quando ouvem a verdade, até a igreja não suporta mais. Expulsa os profetas, manda embora, sai daqui, porque aqui quem manda somos nós. O Espírito Santo de Deus não está dentro de muitas igrejas, porque quem fala é o homem, quem dá as diretrizes é o homem. Eles preferem matar os profetas, expulsar aqueles que Deus levanta. Por isso que Deus manda pregar o evangelho a toda criatura. O convite é: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Lá em Mateus 23, versículo 33, Jesus fez uma pergunta para os religiosos: raça de víbora, serpente, como vocês pensam que escaparão da condenação do inferno? Frequentando igreja é pouco, é pouco demais. Rezando Ave Maria é pouco, queimando vela é bem pouco ainda. Benzendo com água santa, coitados. Examina as escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, são elas que de mim testificam. Jesus falou em João capítulo 7, versículo 38: quem crê em mim, como diz a escritura, rio de águas vivas sairão de dentro do seu ventre. Toda a escritura foi divinamente inspirada de Deus. Ela é proveitosa para corrigir, para repreender e para redarguir o homem, para que ele seja perfeito em toda boa obra, perfeito diante de Deus, só em Jesus. Porque enquanto nós estivermos vivendo nessa terra, sempre haverá tribulações, perseguições, aflições, sofrimento. Porque hoje você liga o rádio, o pastor está falando: olha, o seu sofrimento vai cessar, a sua tristeza vai cessar, a tribulação que você faça vai cessar. Mentira! Paulo diz em Atos capítulo 14: importa que com muitas tribulações nós entremos no reino dos céus. A igreja sofria perseguições porque de uma cidade a outra cidade o Espírito Santo enviava para eles pregar o reino de Deus, e causava alvoroço. Quando você lê o livro de Atos, no capítulo 19, você vai observar aqueles homens dizendo: estes homens que alvoroçaram o mundo chegaram também até nós, perturbaram o mundo inteiro com a mensagem do evangelho. Eu estive lá em Minas Gerais, perturbando aqueles mineiros, para eles largar a idolatria, porque lá eles só sabem cultuar Maria, João, José, Bartolomeu, todo tipo de Deus, santinho lá eles têm. Mas eles ficou perturbado com a mensagem do evangelho, porque até o pastor de lá não tem coragem de sair para evangelizar, pregando a mensagem. Só fica dentro de casa, dentro de igreja. É da igreja para casa,